Glória a Deus. Graça e paz, querida igreja. Amém? Você pode tomar assento um minutinho. Glória a Deus. Eu quero saudar aqui, dar boas-vindas a todos, né? Especialmente alguns queridos irmãos aqui que nos visitam nessa noite. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos, queridos. É um prazer, viu? Ter vocês aqui. E eu quero, né, sem perder tempo, chamar aqui o pastor Passinho para vir aqui à frente. E ele vai estar conduzindo esse momento e está, né? Opa! Tem um momento certo, glória a Deus. Bom, enquanto o pastor Passinho vai chegando aqui, nós passamos, né? Tivemos ali, eu também estive, né? Com a minha esposa, a minha família, durante esses 3 dias, né? De sexta a hoje. E eu fico feliz de vê-los aqui, né? Porque o retiro termina aqui, tá bom, jovens? Beleza? O encerramento é aqui, né? E porque eles vieram, quero, antes de mais nada, louvar a Deus pela vida de todos os pais, né? Que investiram, deram o suporte ali, trazendo, levando, né? A gente contava com outro tipo de transporte, mas, enfim, né? Deus sabe, e eu quero louvar a Deus, né? Pela disposição de cada um de vocês. Mas eu já quero passar aqui, né? Para o pastor Passinho, que ele vai estar passando aí como que foi e dando a oportunidade também para os jovens. Glória a Deus. Paz do Senhor, amados. Amém? Agora eu vou dizer para os jovens. Paz do Senhor, jovens. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque toda a honra e toda a glória é dele. Tudo é para ele. Tudo vem dele. E tudo pertence a ele, né? Amém. Glória a Deus. Queria só que aumentasse um pouquinho do microfone, que eu estou realmente com a minha garganta bem rouco, mas, irmãos, assim, a gente não vamos ter, tá? Como explicar o que aconteceu ali. Não tem como explicar. Porque as coisas do Senhor é muito pessoal, sabe? A gente tenta, mas a gente não consegue explicar, né? Ninguém explica Deus, né? Não tem a música ali. Ninguém explica Deus. Não tem como explicar, mas o Senhor fez não aquilo que a gente achava que ia ser feito, não aquilo que a gente planejou para ser feito. Ele fez muito melhor. Irmãos, você não tem noção, assim, a presença do Senhor ali naquele lugar. Eu posso dizer, eu já participei aqui, eu acho que 1, 2, 3, 4, acho que esse é o 5, né, Jorge? 5 retiro? O 5º, né? Já o 5º. E em todos, eu nunca senti e nunca vi a presença do Senhor tão real na vida desses jovens, como a gente viu ali, nesse dia. E a nossa oração e o nosso desejo é que isso permaneça, e eu sei que vai permanecer, sabe? Principalmente naqueles que sempre buscaram o que aconteceu ali, e sempre estão buscando, né, uma perfeição no Senhor Jesus. Mas antes da gente ler aqui a palavra, eu quero chamar alguns jovens aqui para abrir o seu coração. Irmãos, nós tivemos 6 batismos com o Espírito Santo ali. 6 jovens foram confirmados, sabe? O Senhor confirmou a presença, contando com a Giovana, né? Contando com a Giovana, 7 com a Giovana. Irmãos, o Senhor derramou da sua glória na vida da Giovana, assim, nos surpreendendo ali. E aquilo ali foi uma confirmação do que o Senhor preparou para nós, porque eu orei por ela assim, um momento eu disse: Senhor, aceita essa adoração, porque é a mais pura que tem aqui. É essa adoração dessa criança. Ela se derramou na presença do Senhor ali. Foi algo muito lindo. Mas eu quero chamar aqui, né? Ó, a Beatriz foi batizada com o Espírito Santo. A Yasmin foi batizada com o Espírito Santo. A Stephanie foi batizada com o Espírito Santo. A Josiele foi batizada com o Espírito Santo. O Denner foi batizado com o Espírito Santo. E a Steph também. Só que a Steph não pôde estar aqui, né? Então eu quero chamar aqui, né? Quem é o primeiro? Porque o Espírito Santo de Deus, assim, ó, nós todos, aquele que aceita Jesus, já tem o Espírito Santo de Deus.
dentro do seu coração, não é verdade, pastor? Amém? Já tem. Aceitou a Jesus, o Espírito Santo de Deus já entra no seu coração. Mas quando você sente essa alegria, essa confirmação da sua presença, a gente não consegue segurar. E quando nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus, é porque a partir desse momento nós somos enviados com força, com coragem. Antes existia timidez, agora não existe mais. Antes não existia força, agora existe, porque você teve a confirmação e a chamada do Espírito Santo de Deus na tua vida. A vergonha sai, viu? A vergonha sai. É só expressar aquilo que você sentiu. Quem é o primeiro? Posso chamar pelo nome? Josiele, pode ser? Amém? Amém. Graça e paz, igreja. Eu queria testemunhar um pouco daquilo que o Senhor fez na minha vida. Eu vinha buscando isso há muito tempo. Acho que todo o decorrer da minha vida cristã, eu vinha buscando que o Espírito Santo ele pudesse me batizar na presença dele. E foi algo sobrenatural que eu vivi nesse acampamento. Eu confesso para vocês que eu não queria ir, que eu pensei em desistir. Eu cheguei na metade do acampamento, mas eu vi coisas sobrenaturais no Senhor e que realmente, que não fique apenas ali, sabe? O que eu peço para o Senhor, depois que aquilo tudo passou, eu disse, Pai, o que eu mais te peço é que a gente possa ser constante na Tua palavra, que a gente possa ser cheio do Espírito Santo todo dia e que a gente possa transbordar esse amor na nossa casa, na nossa escola, onde a gente for. E quando eu vi ali a Giovana cheia do Espírito Santo e quando eu lembro dela ali na escolinha, às vezes a gente diz é só uma criança, para que ensinar? Mas ali a gente vê o fruto do Espírito Santo brilhando e sendo ali, começando desde pequeno, levando o amor de Deus. E é aí que a gente vê o quanto é gratificante, o quanto é bom estar na presença do Senhor. E não há lugar melhor para se estar do que a presença do Espírito Santo, sabe? E quando eu penso em tudo aquilo que eu vivi, em tudo aquilo que ainda tenho para viver, eu quero ir mais fundo. E eu só peço a Deus que esse fogo que queima hoje no meu coração não se apague e que eu possa ir mais fundo e mais fundo no Espírito Santo e que eu acredito muito na minha geração. Eu vi eles ali empenhados, se esforçaram, o nosso pastor Passinho que fez de tudo para estar ali com a gente, o pessoal da cozinha que fizeram tudo com muito amor. A gente sentia o amor na comida, sabe? A gente sentia o Espírito Santo na hora da comunhão e foi tudo tão maravilhoso. Que o Senhor possa proporcionar isso mais vezes, não só entre jovens, toda a igreja reunida, sabe? Eu queria dizer que eu acredito muito na minha geração, eu acredito muito que o Senhor tem para fazer ainda, e eu sei que o Senhor ainda vai usar muitos de nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem é o outro corajoso aí? Cheio do Espírito? Dele? Não dele. Ô, dele. Vem. Amém, graça e paz, igreja. Assim, eu já fui em muitos retiros, acho que tudo de 8, 9. Esse ano faz 10 anos de crente, né? Que cristão a gente se torna cada dia. E assim, eu fico muito feliz de ter visto alguns jovens pela primeira vez num retiro, já ser batizado. Quem que foi a primeira vez aí, ergue a mão? No retiro, a Josi, o Emanuel, o Pedro, o Gabi, o Diego e a Stephanie. Cara, ali dos que foram a primeira vez, 3 ou 4 ali já foram batizados no Espírito Santo. Alguns já eram batizados nas águas. E eu fui em 2015. Assim, eu lembro certinho até essa canção ali, Ele Me Ama. Foi uma canção que fez parte da minha vida por muito tempo. Fez parte da minha conversão. Eu penso assim, cara, é o melhor lugar. Sempre foi o melhor lugar. Desde sempre. Sempre, assim, não tem como explicar. Só estando lá, olhando assim, a cara de cada um. Aconteceu isso, e aquele outro. E como que vai explicar? Não tem aquela vontade de rir, de chorar ao mesmo tempo, querendo rir, chorar, e rindo e chorando. Eu sei que eu estou chapado até agora, não tem? Amém? Obrigado, Espírito. Sempre. Amém? Amém.
Obrigado, meu querido. Amém. Glória a Deus. Yasmin? A paz do Senhor. Eu estou muito feliz. E mais feliz ainda porque minha família está aqui. Cara, eu não sei nem o que dizer. Eu não tenho nem palavras assim para descrever o que Jesus é para mim. E minha família tem um testemunho muito lindo, meu pai, minha mãe, minha madrasta. E eu sempre pedi assim para Jesus, desde os meus 6 anos de idade. Eu ia para a igreja com a minha avó, com a mãe Célia, minha mãe, que agora está com Jesus. Eu sempre pedi para Jesus que o meu pai, toda a minha família, fosse para a igreja comigo. E ultimamente eu estava muito, muito, muito fria, muito, muito fria em Jesus. E era algo que eu estava ficando muito mal. E eu estava vendo como meus pais estavam ficando mal por eu estar saindo da presença de Jesus. E eu sei que é algo que eles nunca quiseram para mim. Então, eu estava muito, 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 muito mal. Até falei com o Júnior e com a Elô, que é algo que eles nunca quiseram para mim, que é me afastar de Jesus. E eu mesma, e nesse retiro eu refleti que eu fiz tudo isso. Agora tá meu pai, minha mãe, nunca que eu imaginei isso. E tudo isso aconteceu e eu fiquei refletindo, meu Deus, eu não posso sair, eu pertenço a Jesus, eu sou dele. E aí, não tem outra saída. É Jesus ou Jesus. Então, é algo assim, sobrenatural, que só vivendo você consegue explicar de verdade o que é Jesus. E é isso, Jesus é real, Jesus mora em mim e não deixem ser esfriados, porque não é algo que eu desejo, assim, para ninguém. E eu fui batizada no Espírito Santo, meu Deus! É algo que eu peço desde os meus 6 anos de idade. Desde meus 6 anos de idade é algo que eu peço. E é isso, Jesus é real. Amém. Glória a Deus. A Stephanie, pode vir aqui expressar a sua alegria diante do Senhor. Boa noite a todos. Bom, como a Yasmin disse, né, não tem como explicar como quando a gente se encontra com Deus, sabe? Antigamente, no passado, eu nunca imaginei que eu ia estar aqui ou em outro lugar. Eu nunca pensei que eu ia ser escolhida para estar na presença de Deus. E eu só quero agradecer muito a Deus, sabe? Porque... Perdão. É que assim... eu pedi tanto a Deus para que eu pudesse fazer parte de um retiro. E uma vez eu pedi isso a ele e o pastor Passinho, ele deu essa oportunidade para a gente. Quando ele disse que quem quisesse participar do retiro ou se batizar, eu fui logo já no caminho de Deus, sabe? Deus me fez que eu permanecesse naquele caminho, que eu não pudesse me perder nesse caminho. E é bom porque nessa primeira vez que eu senti tanta presença de Deus. E eu sou muito grata a Deus por estar aqui e fazer parte dessa família, né, na verdade. Porque é através dele que a gente constrói uma nova nação. Então, eu sou muito grata a dizer essas coisas. Quero agradecer principalmente a todos que esteve lá, né? O pastor Passinho e a todos que ajudaram lá dentro. Muito obrigada. Glória a Deus. Amém, amados. Glória a Deus. Ore por essa jovem, tá? Uma jovem que chegou aqui no Life, foi muito acolhida. Nós oramos por ela, nós intercedemos por ela, né? Se tornou nossa filha, né? Amada. Não só nossa, mas toda a igreja também, né?
Amém. Bia? Não, Bia? Tem mais algum jovem que quer expressar aqui? Manuel? Opa, vem, Manuel. A paz, igreja. Eu nasci no lar cristão, os meus pais são cristãos, mas uma coisa que eu sempre pedi para Deus foi que Ele viesse até mim, que eu tivesse o meu momento com Ele, porque assim, eu via o meu pai e a minha mãe, e o quanto eles gostavam daquilo, eles realmente sentiam aquilo, e eu, lá no retiro, nessa manhã, eu fiquei nos bastidores, lá na cozinha, e eu estava vendo o pessoal se envolvendo, e eu vi um jovem que precisava de oração, e eu inclinei minha cabeça e eu comecei a orar por aquele jovem, e aí eu pedi uma coisa para Deus, e quando eu abri os olhos, aquela coisa tinha acontecido, aí depois eu comecei a sentir sei lá, como se fosse alguma coisa tocando meu coração e tirando toda a tristeza, toda a mágoa, toda a felicidade, e aquilo saiu assim, eu me senti tão leve, que o pessoal até quando eu tava lá falou: "Ô, você tá chapado do Espírito Santo", que eu ficava assim, ó, como eu tô agora, não consigo nem expressar, cara, assim, eu já tive outros momentos, mas nunca nada como isso, assim, o retiro foi sensacional, tanto na parte espiritual, quanto na comunhão dos jovens, e eu só tenho uma coisa a dizer: o próximo vai ser melhor. Amém. Mais alguém aí? Mais alguém? Tipo a Maísa, por exemplo, assim? Né, Maísa? Hã? Pensei que eu ia me escapar. A paz, igreja, tudo bem? Bom, eu já era batizada com o Espírito Santo, mas se o pastor me deu a oportunidade de vir falar, Deus ministrou tanta coisa no meu coração que eu me sinto tão cheia dele, mas como a gente tem pouco tempo, eu vou falar uma das experiências que eu tive com ele. Desde o início do retiro, quando eu estava indo para o retiro, Deus colocou um versículo no meu coração, que é em Jeremias 29:13, que fala: "Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração." E eu fui indo para o retiro, e aquilo ficava no meu coração, e aquilo ficou queimando no meu coração, e ali ficou. E eu estava muito nervosa, eu estava também nos bastidores, então eu tava nervosa porque eu queria que tudo desse certo, sabe? Eu queria realmente que essas pessoas aqui pudessem sentir aquilo que eu estava sentindo, sabe? Um fogo queimando, eu queria que elas sentissem também. Então eu estava dando o meu melhor, sabe? Para que elas vivessem também. E eu estava muito nervosa, eu só sei que no primeiro culto, assim, Deus falou uma coisa que eu não queria escutar, mas que eu precisava. Que eu estava me tornando uma Marta. Eu estava querendo fazer tudo, mas eu esqueci de me ajoelhar e escutar a voz de Deus, que é a melhor coisa. E depois daquele momento eu me senti leve, sabe? Eu consegui aproveitar o retiro, eu consegui conversar, eu consegui sentir a presença de Deus. E uma coisa que eu quero falar para vocês é que não se percam, sabe? Não há nada melhor do que estar na presença dele, sabe? Essa semana eu estava no trabalho e eu falava: "Deus, eu sei que eu tenho que trabalhar, eu sei que eu tenho que ir na faculdade, mas antes disso que meu coração seja teu, sabe? Porque eu sei que tudo nessa terra vai passar. Mas a tua palavra permanece, você permanece, então que eu possa te buscar, Pai, mais do que tudo. Se for necessário largar tudo para te seguir, que eu largue, sabe? E que eu não quero só eu viver isso, eu quero que todos vivam isso. É uma vida que vale a pena, sabe? E isso não depende da tua idade, isso não depende daquilo que você faz, depende do teu coração. E daí voltou aquele versículo no meu coração: "Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração." A prova disso é a Giovana. Eu estava orando, cara, quando eu levantei. A Giovana estava cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem só apenas 5 anos. Mas ela estava com o coração sedento por Deus. Sabe? Então Deus não está olhando aquilo que você está... É importante sim a gente servir ao Senhor, mas Deus não está preocupado com aquilo que você está fazendo.
Ele não está preocupado com aquilo que você vai entregar para ele. Está preocupado se você vai se ajoelhar aos pés dele e estar disposto a servir ele, a escutar dele, sabe? Não importa aquilo que a gente faça, não importa aquilo que a gente conquiste nesse mundo, não há nada melhor do que seguir a Cristo, sabe? Então que o Senhor desperte o nosso coração, que todos os dias a gente se renda a Ele, que a gente viva a vontade dEle, que não há nada melhor do que estar na presença dEle. Lucas 24, no verso 1, diz assim: e no primeiro dia da semana, bem cedo, eles foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro. Diga comigo, pedra removida. Terceira, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus, do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente, pararam junto delas 2 homens com vestes brilhantes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra. Mas os homens lhes disseram: por que buscai entre os mortos quem está vivo? Feche os seus olhos, vamos orar. Amantíssimo Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Senhor da glória, tantos testemunhos maravilhosos. Senhor, que seja notório, que seja presente, que haja uma continuação em nossos corações da Tua presença real, Senhor, em nossas vidas. Nós queremos viver isso todo tempo em nossas vidas, em todo lugar e aonde nós estivermos. Queremos sentir a real presença, sentir que Tu estás conosco, Pai. Assim, Senhor, nos dá mais entendimento ainda da Tua palavra, que nós possamos desfrutar na mesma, para a honra e a glória do Teu nome. Amém e amém. Sente, amada igreja. Aleluia. Eu quero ser bem breve, só falar algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração. Espero eu conseguir, porque o cansaço físico é grande, né? Mas o Espírito Santo de Deus, Ele é que nos conduz. Amados, aonde nós achamos Jesus? Você consegue fazer essa pergunta? Onde nós achamos Jesus? Onde é que realmente nós achamos a Jesus? Aonde Ele está? Qual o melhor lugar para encontrar Jesus? Qual seria o melhor lugar? Quando nós pensamos num relacionamento com Jesus, quando nós pensamos no Evangelho de Cristo Jesus, quando nós aprendemos o Evangelho, quando a palavra de Deus ela nos ensina, ela nos leva a um direcionamento, ao encontro real com Jesus. E existe uma das maiores promessas, e é a maior promessa, de que nós vamos morar com Ele. Existe essa promessa que nós vamos viver eternamente com Ele. Mas enquanto isso não acontece, aonde nós encontramos Ele? Aonde é que Ele está? Qual é o melhor lugar para sentir essa presença? Será se é num retiro? Será se é na igreja? Onde é? Na rua, nos altos prédios, na montanha, onde nós encontramos Jesus? Jeremias, no verso 29, 12, ele diz assim, olha: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Daqui a gente já consegue entender como buscar e aonde achar e aonde Ele está. Essa palavra de Jeremias já nos ensina, já nos dá um alerta de como nós podemos encontrar Jesus, aonde Jesus está, de que maneira nós podemos encontrá-lo. Sabe, querido, muitas vezes nós nos sentimos cativos, exilados neste mundo.
A própria palavra, ela nos ensina que nós não somos daqui. Mas muitas vezes nós nos sentimos tão presos aqui, nós somos tão enraizados a essa terra, né? Nós conversamos bastante nesse retiro sobre as redes sociais, né? Hoje isso aqui já é uma extensão nossa, já é a terceira mão que nós temos, né? Já é a nossa segunda vida, porque existe a nossa vida hoje, né? Mas existe uma vida virtual, que infelizmente muitas pessoas estão vivendo essa vida, e pasmem, estão vivendo tanto que estão se esquecendo de viver a sua vida pessoal. A sua vida pessoal. Você está entendendo aqui? Mediante as circunstâncias adversas da vida, querido, muitas vezes nós esquecemos da grande promessa do Senhor, que é de vir nos buscar. E mediante a essa vida, muitas vezes, cotidiana que nós temos terrena, nós esquecemos das promessas de Deus. Nós esquecemos de buscar a Jesus. Nós esquecemos de que Ele está conosco em todo o tempo. Nós esquecemos de que Ele está conosco no caminho, de que Ele está do nosso lado, de que Ele faz parte dessa comunidade, de que Ele está aqui agora, de que Ele está na sua casa, de que Ele está andando com você em todo o tempo, que Ele está vigiando quando você dorme, que Ele te desperta quando você acorda, que Ele está lá no colégio, que Ele está no trabalho, em todo lugar. Mas como nós temos aqui uma terceira mão e uma vida virtual, nós esquecemos que existe uma promessa muito gloriosa, de que nós vamos morar com Ele, de que nós vamos herdar a vida eterna junto com Ele. A palavra de Deus diz lá em Marcos, do 13 ao 25, 13, do 23 ao 25, diz assim, olha: por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente, mas aqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a luz, estrelas escurecerão no céu, e os poderes celestiais se abalarão. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro cantos da terra, dos confins da terra até os confins do céu. É muita gente. É muita gente. Você está entendendo aqui? Existe uma promessa para mim, para você e para todos aqueles que acreditam, em que vivem e que lembram dessas promessas todas as vezes que acordam pela manhã, porque sabe que existe uma promessa viva e que essa promessa não depende do culto da noite, que essa promessa não depende de 3 dias de um retiro, e que essa promessa continua firme dentro dos nossos corações, apesar das tribulações, das dificuldades e das lutas que nós venhamos a passar. Sabe, querido, havia uma preocupação naquelas mulheres quando elas chegaram ali naquele sepulcro. E a preocupação daquelas mulheres, ao ver que Jesus não estava no sepulcro, era a mesma preocupação que muitos até hoje têm. Sabe qual é? De procurar Jesus no meio dos mortos. Deixa eu dizer uma coisa: nós não vivemos no meio dos mortos, nós vivemos no mundo dos vivos, daquele que tem o Espírito Santo de Deus, que consegue enxergar além dessas coisas materiais, daqueles que conseguem enxergar que vai existir algo muito melhor do que isso aqui.
O apóstolo Paulo diz assim: olha, o que vai nos separar do amor de Deus? A tribulação, de maneira nenhuma. Ele diz: nem a morte nos separará, nem a morte, porque para aqueles que confiam no Senhor, até a morte é lucro. Aleluia! Até a morte, porque nós não fomos feitos para a morte, mas nós vamos passar, todos nós vamos passar por ela um dia. E muitas vezes isso é a preocupação que nós temos. De que maneira nós vamos viver, de que maneira nós vamos trabalhar, como nós vamos ganhar dinheiro. Eu estava contando para o pastor aqui, numa mensagem que eu ministrei, de que eu fui no mercado, esqueci meu celular em casa. Fui no mercado, esqueci meu celular e eu precisava dele naquele momento. Aí quando eu cheguei na porta do mercado, meu celular estava na minha mão. Aí eu parei assim, eu disse: Senhor, me perdoa, Pai, são tantas coisas, são tantas tribulações que a gente se perde no caminho, a gente não sente mais a vida. Ah, mas o virtual é tão gostoso, porque eu posso ser o que eu quiser lá. Eu posso ser o homem mais bonito, mais forte, mais inteligente. Eu posso me vestir do jeito que eu quiser. Olha, vem tempos piores aí. Vem tempo pior. Está vindo um metaverso aí, uma vida virtual, que muitos já estão se transportando para lá. Hoje já existem moedas virtuais, você compra e vende pela internet. Sabe, queridos, a internet ela é uma bênção, mas nós como cristãos, nós precisamos saber como usar. Mas queridos, aquelas mulheres ali, elas estavam com uma preocupação muito grande, porque quando elas chegaram lá, Jesus já não estava mais ali. Jesus não estava ali. E muitas vezes isso, para muitas pessoas, é o mesmo pensamento, porque procuram Jesus, procuram a Jesus no meio dos mortos. Sabe, queridos, quando nós procuramos Jesus no meio dos mortos, quando perdemos a esperança. O crente não pode perder a esperança. A gente tem que acreditar, mesmo que ainda nós não estejamos vendo, mas nós temos que acreditar. Nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que saber que Ele é a nossa esperança. Nós temos que ter firmeza no nosso coração de que Jesus está conosco, mesmo que a tribulação esteja difícil, mesmo que venha uma decepção sobre a sua vida. A palavra de Deus diz: ainda que os seus pais lhe deixarem, sua família, eu jamais te abandonarei. Isso é uma promessa para que a sua esperança esteja firme no Senhor. Sabe, queridos, eu sei que é difícil. Nós sabemos, eu sei, porque só nós sabemos aonde aperta o nosso calo. Sabemos que é difícil, mas a pior coisa que existe é um crente que perde a sua esperança, que perde a sua fé. Aleluia. Quando nós perdemos a nossa esperança, nós passamos a investir nas coisas terrenas. Nós passamos a investir na letra. Você está entendendo? Nós passamos a investir na inteligência humana, nos desejos humanos. Nós passamos a acreditar no homem. E deixa eu te falar uma coisa. E esse entendimento de acreditar que o homem pode fazer e que pode salvar por si mesmo é o entendimento do anticristo. Sabe o Big Brother lá? É uma versão do anticristo. Talvez você não consiga entender, é uma diversão. Ah, legal, vou ver quem saiu, quem não saiu, ou quem está lá, ou quem deixa de estar lá. Isso é uma versão, porque se você prestar atenção, aquele programa tem um controle da vida daquelas pessoas na mão. Ao mesmo tempo que tem um controle, aquele programa faz com que as pessoas briguem entre si.
Não é isso que acontece? Se está morno ali, eles colocam alguma coisa para haver briga, para haver uma dependência total. E esse entendimento é o entendimento do inimigo, do anticristo. E ele está vindo aí, ele não está aqui. Mas a palavra de Deus diz lá em 1 João, de que o espírito do anticristo já habita nessa terra. E nós precisamos estar firmes, por quê? Porque as aflições da vida, quando nós passamos por essas dificuldades, quando nós acreditamos no homem, nós perdemos a esperança. O apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas: dando ouvidos a fábulas, buscando respostas nas coisas próprias, que às vezes traz frustração do próprio coração, queridos. Sabe, amados, quando nós damos ouvidos a fábulas, a letras mortas desse mundo, nós criamos uma barreira dentro do nosso coração. Por que muitas pessoas não conseguem sentir a presença do Senhor Jesus? Por que muitas pessoas são frias? Por que as pessoas às vezes olham para... Nossa, aquela irmã sente a presença de Deus, eu não consigo. Aquele irmão é diferente, mas o que acontece? Eu estou aqui. Mas talvez, querido, existe uma barreira dentro de você, devido às circunstâncias, às tribulações que às vezes a gente tem que passar nessa vida, e isso vai criando raízes de amargura. Paulo em Efésios no capítulo 6, 24, ele diz assim: olha, não deis lugar para o diabo, porque ele quer colocar dentro do seu coração essas barreiras, porque ele sabe que quando você passa a abrir os seus olhos para o entendimento da palavra viva, não morta, que é a palavra de Cristo Jesus, você começa a enxergar a vida de uma outra maneira. Você passa a enxergar com uma outra perspectiva de vida. Ainda que você esteja passando pelo deserto, mas você sabe que Jesus está lá. As tempestades, mas Jesus está comigo. Eu estou na tribulação, mas Jesus está comigo. A palavra de Deus diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Ah, queridos, nós vamos chorar sim, sabe? Mas o Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso Consolador. Aleluia. Queridos, quando Deus usa Jeremias, lá no capítulo 29 que nós lemos, profetizando para aquele povo, Ele diz assim: olha, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurares de todo o vosso coração. O povo de Israel estava desesperançoso por causa do cativeiro. Havia barreiras em seu coração, mas mesmo havendo barreiras em seu coração, desesperançoso como eles estavam, queridos, mas a promessa e o cuidado do Senhor continuava sobre aquele povo. Assim como a promessa do Senhor continua sobre nós. Não perca a esperança. Não olhe para o mundo e diga: ai, agora o que eu vou fazer? Não diga isso, querido, porque as promessas do Senhor continuam dentro do seu coração. Olha que coisa maravilhosa quando nós tiramos 3 dias. A Maísa pegou uma caixa e colocou todos os celulares ali dos jovens. Ninguém vai usar celular. Ninguém tinha o Wi-Fi lá, mas não foi liberado. Teve uns aí que eu soube, tá? Vocês não me enganaram, não. Teve uns que foram lá e pegaram, mas vocês não me enganaram, eu estava atento, sabia. Mas pegamos o celular. Mas eu tenho certeza que isso não fez falta para eles ali, porque nós nos retiramos ali aqueles 3 dias, só 3 dias, para nos dedicarmos à palavra, ao louvor a Deus, espiritualmente. E olha o que aconteceu ali. Deus derramou a sua graça, do seu amor, foram batizados, foram alimentados. Sabe, amados? E por que a gente não consegue fazer isso? Muitas vezes,
diante da nossa circunstância, dentro do nosso lar, da nossa casa? Por que nós não encontramos tempo para isso? Porque o inimigo sabe, se ele jogar um jugo pesado diante de você, você não vai conseguir. Vão ser criadas barreiras dentro do seu coração. Sabe, amados? E aquele povo estava ali desesperançoso. Sabe, irmãos, é muito maravilhoso a palavra de Deus. Lá em João, no capítulo 20, eu não vou abrir aqui, não vou ler, porque o tempo já está bem adiantado, mas você marca aí. Lá em João, no capítulo 20, do 3 ao 10, você vai ver ali, capítulo 20, de 3 a 10, você vai ver ali que quando, essa mesma passagem aqui, que quando aquelas mulheres chegaram ali, que contaram para os apóstolos que Jesus, ele tinha ressuscitado, João se levantou na mesma hora e saiu correndo, e Pedro saiu correndo atrás para ver o sepulcro, para chegar lá, e a palavra de Deus diz que o João correu mais do que Pedro. Pedro não conseguiu alcançar João, e aí ele chegou na porta do sepulcro e olhou, e Jesus não estava lá, e a palavra de Deus diz que os panos, que os rolos, os panos que estavam sobre Jesus estavam jogados, estavam no sepulcro. E tinha um pano que enrolava o rosto de Jesus. Ele não só estava lá, mas ele estava dobrado. Ele estava dobrado. Sabe que nós conseguimos entender? De que Jesus não precisou tirar as ataduras todas do seu corpo. É como se Jesus tivesse transpassado aquele pano. Jesus transpassou aquele pano. Mas sabe, eu fiquei pensando assim, interessante, né? Jesus transpassou aquele pano. Mas só que lá na frente fala de que quando aquelas mulheres chegaram lá, o sepulcro estava aberto, a pedra estava tirada. E eu disse assim, peraí, mas por que Jesus transpassou aquele pano? Mas por que Jesus não transpassou aquela pedra também? Por que ele não transpassou aquela pedra? Aí o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, sabe, queridos? Jesus não transpassou aquela pedra para que nós possamos ver o milagre. Sabe quando nós conseguimos ver o milagre? Quando nós tiramos a pedra do nosso coração, queridos. Quando nós tiramos o peso. Jesus poderia ter transpassado aquela pedra, mas o sepulcro estava aberto para que nós possamos ver o milagre de Cristo Jesus. Nós precisamos, a vida cotidiana cria barreiras no nosso coração, criam pedras para nos afastar de Jesus, para que a gente não possa enxergar o milagre. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o milagre está do teu lado, querido. Olha, enxerga, tira essas pedras do teu coração, afasta isso, enxerga o milagre. Sabe, queridos, nós precisamos orar para que nesse tempo o Senhor possa tirar de nós a insensibilidade espiritual. Nós precisamos enxergar Jesus. Nós precisamos saber que Ele está conosco. Nós precisamos remover pedras da nossa vida, do nosso coração, do nosso entendimento, para que a gente possa enxergar a glória do Senhor, amados. Para que a gente possa entender que Jesus está conosco. Eu quero finalizar aqui, mas deixa eu te dizer a última coisa. O maior terreno, o terreno mais difícil para a gente lutar, não é na igreja. É muito fácil nós estarmos aqui glorificando a Deus. O maior desafio que você tem é dentro da sua casa. Lá é o terreno de guerra, lá é o teu terreno de guerra, dentro da sua casa. Mas olha o que aconteceu nesses últimos dias. O Senhor nos deixou quase 24 horas dentro do nosso terreno de guerra. Quando você está chateado, assim, estressado, eu vou pegar meu carro e vou andar. Eu vou lá na casa da minha mãe. Eu vou sair para espairecer. Nós passamos um período, estamos passando ainda,
que nós temos que ficar dentro de casa, dentro do terreno, porque é lá que você tem que vencer. Lá a sua guerra é lá. As pedras precisam ser tiradas, é lá de dentro. O milagre vai acontecer, é lá dentro. Quando isso acontecer, queridos, aí a gente se reúne como igreja e começa a louvar ao Senhor e contar as suas maravilhas. Sabe por que o louvor nunca vai acabar? Porque quando chegar lá no céu, a gente só vai louvar, cantar ao Senhor, agradecer a Ele pelo milagre, pela vitória, pela vida eterna que Ele nos proporcionou. Mas enquanto isso não acontecer, continue tendo esperança dentro do seu coração. Continue, querido, lutando dentro do seu terreno de luta, de guerra, que é a sua casa. O Senhor nos levou para casa para nos tirar de volta para lá, para que nós chegarmos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus em santidade, em louvor a Deus, e trazer a Ele o verdadeiro culto de entendimento, da razão, como Paulo diz. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja, e principalmente para os pais desses jovens que estão aqui. Está aqui, olha. Eles estão aqui. Se houver necessidade, eu faço tudo de novo. Vamos fazer outro retiro, o mês que vem vamos. Você não vamos não. Força, estou brincando. Vamos fazer. Mas eles estão aqui. Mas o terreno de guerra deles é lá dentro de casa. E a maior responsabilidade da vida deles está nas suas mãos. Quando eles entram por aquela porta ali, eles são acolhidos. Tanto nos cultos quanto no live. Eles são acolhidos, eles são amados, eles são ouvidos. Mas da porta para lá de fora, eles precisam também ser ouvidos por você, entendidos por você, amados por você, queridos por você, interceder. Querido, está aqui a minha família, está aqui as minhas filhas, eu sempre digo isso. Eu nunca dei uma palmada nas minhas filhas, nunca dei. Mas a Beatriz sabe, quando eu olho para ela, a lágrima já cai. Olha, assim. E a lágrima começa a cair, pingar. A gente precisa ter esse entendimento, queridos. Então eles estão aqui cheios. Mas isso não depende só da igreja. Depende de você como pai, como mãe. Sabe, continuar isso lá no terreno de luta deles também. Para que eles possam crescer cada dia mais e dar frutos. É por isso que eles estão aqui, é por isso que eles são cuidados, é por isso que a palavra de Deus entrou no coração deles, e muitos deles agora, eu acredito que todos um dia vão ter esse mesmo chamado confirmado como tiveram nesse retiro. Foi luta, foi dificuldade, queridos, mas o Senhor honrou o nosso propósito, e por isso nós estamos aqui para engrandecer o nome de Jesus. Fique de pé, igreja, vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele pela vida destes jovens. Aleluia. Sabe, amanhã vai chegar, segunda, terça, quarta, quinta, as lutas vão continuar, mas a nossa perspectiva de fé, a nossa esperança está renovada em nome do Senhor Jesus. Jamais, queridos, se esqueçam da promessa de Cristo Jesus sobre a sua vida, e nós precisamos buscar a Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso coração.